Evangelho, sábado da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje à conclusão do 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos diante da conclusão do Sermão da Montanha. E a última sentença no discurso de Nosso Senhor é essa que acabamos de ouvir. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E o Senhor nos dá o mandamento da qual ontem começávamos a tocar. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Ontem falamos sobre o perdão, pois o Senhor nos chamou a perdoar cada um dos nossos irmãos e irmãs, aplicando a mesma medida que Deus tem por nós. E falávamos que o Senhor não nos pediria tal coisa sem antes nos assistir com a graça. E que essa possibilidade acontece porque é da vontade do coração de Deus que nós possamos perdoarmos uns aos outros. E falávamos a respeito de todos esses elementos que estamos ouvindo ao longo dessa semana que fazem o coração de Deus feliz. E dentre outras coisas, para entregarmos como presente de amor preparatório para a celebração da Páscoa do Senhor, uma coisa, ou atitude, melhor dizendo, que faz o coração de Deus profundamente feliz é quando nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, como pedimos na oração do Pai Nosso. E hoje o Senhor vai mais longe, porque eu e você fomos feitos, no dia do nosso batismo, membros da família de Deus. Fomos unidos, como o Padre sempre repete, e alguns já devem estar dizendo: nossa, mas o Padre repete sempre isso, porque ali está o ponto central da nossa identidade. Fomos unidos a Cristo pelo poder do Espírito Santo no dia do nosso batismo. O que significa dizer que nos tornamos filhos de Deus. E olha o que o Senhor está dizendo aqui. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Exatamente o que nosso Senhor fez na cruz, que ontem nós ouvimos. O Senhor, como se não fosse suficiente: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Aquele texto tão bonito e com tanta delicadeza que nós ouvimos falando sobre o amor com a qual o Senhor vem ao nosso encontro e com a qual o Senhor nos sustenta para que nós possamos oferecer pelo nosso irmão e pela nossa irmã, na mesma medida e com a mesma generosidade. Agora o Senhor vem ao nosso encontro e nos chama a amar o nosso inimigo. Bom, eis aqui mais uma coisa, mais um ato que faz o coração de Deus feliz. Talvez a gente possa pensar: puxa, Padre, mas isso já é pedir muito. Eu não sei se eu consigo.
amar o meu inimigo, rezar por ele eu até consigo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor o perdoe. Às vezes é bem verdade que a gente faz essa oração com um coração ainda muito magoado. No fundo, o Senhor escuta a nossa intenção, mas o nosso coração ainda está tocado por tanto sentimento de indisposição pelo outro. O que isso quer dizer, Padre? Que a gente reza pedindo, Senhor, perdoa ele, tem de misericórdia dessa pessoa que está me fazendo mal. Mas se o Senhor perguntasse, mas e você? Você está me pedindo para que eu perdoe. Eu o perdoo, mas e você? Nem sempre a gente começa a oração dizendo, Senhor, apesar de todo o mal que ele me fez, ou melhor, Senhor, conheces o mal que o meu irmão praticou contra mim. Conheces o íntimo do coração dele e sabes o quanto esse meu irmão está longe de ti. E eu, Senhor, te peço, vinde em socorro dele. E, por favor, afastai o seu olhar dos pecados que ele cometeu contra mim. Perdoai-o, Senhor, como tu me perdoastes. Eu também o perdoo e te peço, pela sua infinita misericórdia, que tenhas misericórdia desse meu irmão e lhe perdoe os seus pecados. Nem sempre o nosso coração encontra docilidade para rezar desse modo, mas é importante que nós comecemos a oferecer a oração ao Senhor como Ele oferece por nós. E qual é a referência para isso, Padre? A oração que Jesus fez no alto da cruz. Da mesma forma como o Senhor rezou, em nosso favor, rezemos em favor daquele que nos ofendeu. E dessa forma, quando o outro rompeu o seu vínculo com Deus e, por conseguinte, rompeu o seu vínculo de amor comigo, sofrendo essa ruptura, sustentado pela ação do Espírito Santo, eu não escolhi o mesmo caminho e não rompo o meu vínculo de amor por aquela pessoa que agora, tomada pelo mal que a levou ao desamor em relação a mim, não está disposta a acolher o amor que eu tenho a oferecer por ela. Mas não abandonando esse amor que eu sou chamado a ter no coração, eu me volto ao Senhor e digo, Pai, perdoai-o, pois ele não sabe o que faz. Pai, perdoai-o por esse mal que ele cometeu. Pai, tende misericórdia dele. Jesus rezou por seus agressores quando eles ainda não estavam arrependidos do mal que haviam praticado. E não obstante o não arrependimento, o Senhor não deixou de orar por eles e de oferecer por eles o seu sacrifício. Porque o coração do Senhor amava e permanecia amando, apesar de todo o desamor da parte dos homens. Nós somos chamados à mesma experiência e o Senhor se faz socorro por nós para que nós possamos viver a mesmíssima coisa. Ouçamos o que São Cesário de Arles escreve a respeito dessa palavra que hoje acabamos de ouvir. Alguns de vós poderá dizer, não sou capaz de amar os meus inimigos. Deus diz-te constantemente nas Escrituras que és capaz e tu responde-lhes que não o és capaz? Reflete comigo, meu irmão, em quem deves acreditar, em Deus ou em ti? Uma vez que aquele que é a própria verdade não pode mentir, que a fraqueza humana abandone as suas desculpas e não venha levar o teu coração a uma descrença sobre aquilo que Deus te propõe. Aquele que é justo não pode ordenar coisas impossíveis, nem aquele que é misericordioso poderá
condenará um homem por algo que este não era capaz de evitar? Nesse caso, o que se devem as nossas, nesse caso, a que se devem as nossas hesitações? Ninguém sabe melhor aquilo de que somos capazes do que aquele que nos tornou capazes de o realizar. Há tantos homens, tantas mulheres e crianças, tantos jovens, que por amor de Cristo suportaram as chamas, o fogo, o peso da espada e as feras de forma imperturbável. E nós dizemos que não somos capazes de suportar insultos por causa do nome de Jesus? Ou não somos capazes de suportar a fraqueza de nossos irmãos e irmãs na hora de amar? Se só tivéssemos de amar os bons, que diríamos do comportamento de nosso Deus, sobre quem está escrito: de tal modo amou Deus o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito? Que bem tinha o mundo feito para que Deus o amasse dessa maneira? Diga-me vós. Cristo, nosso Senhor, veio encontrar todos os homens, não somente maus, mas mortos pelo pecado original, e contudo amou-os e entregou-se a si mesmo por todos. Percebe, meus irmãos, a profundidade dessa afirmação? Não só aqueles maus que podem se arrepender, mas aqueles que já foram vítimas do pecado. O Senhor veio por todos. Por todos. Ou seja, amou também aqueles que não o amavam. Como observa o apóstolo São Paulo, Cristo morreu pelos pecadores e, na sua misericórdia inexprimível, deu-nos este exemplo. A nós e a todo o gênero humano: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com essas palavras de São Cesário de Arles, podemos entender com mais intensidade o mandato que o Senhor nos entrega. Que maravilha, meus irmãos, porque o mandato de tal relevância não poderia acontecer sem a certeza da assistência divina. Então, quando for difícil perdoar aquele irmão ou irmã que se tornou por escolha própria um inimigo, ou seja, um opositor ao bem praticado, ao amor celebrado, que se tornou um opositor aos filhos de Deus, quando se tornar difícil, recorda-te que o teu Senhor é por ti e vem em teu socorro para que você consiga. Mas se você desistir, bom, aí a gente está um passo atrás. É dizer: Senhor, está difícil, mas eu quero conseguir em teu nome, pois o Senhor me deu essa ordem, o Senhor me entregou esse mandamento e eu quero cumpri-lo, Senhor. Mas está custando tanto para mim. Mas se está custando, esse custo é para me fazer estar mais junto de Ti, Senhor. Eu quero viver esse custo como um caminho de aliança contigo, Senhor. Eu não quero me livrar desse custo, porque esse custo tem o preço do seu sangue. Então, se está custando, Senhor, lava-me no teu sangue outra vez. Mas eu não quero sair da tua palavra. Eu não quero deixar de cumprir aquilo que o Senhor me pediu. Se tem um custo do teu sangue, lava-me, Senhor. Não me poupe desse cálice, mas me dê a graça de poder bebê-lo até o fim. Porque eu não quero outra coisa que não seja aquilo que faça o teu coração feliz. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje nós ouvimos a conclusão que o Senhor faz do Sermão da Montanha. Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O chamado à santidade, ele foi entregue a todos nós e é uma possibilidade
real. Sede santos, sede perfeitos, nos diz o Senhor. Quem com maior autoridade nos poderia dizer tal coisa? Se uma outra pessoa nos dissesse isso, poderíamos duvidar por um instante, mas é o próprio Deus, o Senhor Onipotente, que nos diz: sede santos. Como ouvimos São Cesário de Arles dizer, sendo Ele bom e misericordioso, justo e fiel, não diria isso a dano nosso. Mas somente se fosse possível, e Ele, conhecendo a nossa fraqueza, não seria inconsequente de nos dar uma ordem para a qual não fôssemos assistidos suficientemente para colocá-la em cumprimento. Então a suficiente assistência de Deus para a nossa santidade existe. Está pronta, separada e entregue. Mas a luta que a gente precisa viver é essa do querer. Quero, Senhor, ser santo. A vida ela é como tal. Eu conheço a sua palavra. Iluminastes a minha consciência, iluminastes o meu saber, iluminastes a sensibilidade do meu coração. Então, eu quero escolher o que o Senhor me propõe. E quero me empenhar para isso. Perceberam a diferença? Senhor, eu entendo que o Senhor me chama a perdoar meu inimigo. Eu estou vendo o custo que isso está gerando em mim. Mas eu quero, Senhor, permanecer na sua palavra. Ajuda-me. Em outras palavras, ajuda-me, Jesus, a ser fiel. Como o Senhor é fiel no seu amor por mim e por todos, ajuda-me a ser fiel. Imagina, meu irmão, se a gente chegasse no céu com um coração carregado de tanto ressentimento por aquela pessoa que nos fez mal e nos deparássemos no céu com um Deus que ama profundamente aquela pessoa e está fazendo de tudo para que ela venha para o céu também. Seria uma grande desilusão com ele, né? Mas saiba que o teu Senhor não abre mão de ninguém. E se um dia você viver a indiferença, viver o sofrimento da inimizade, especialmente com alguém que antes era muito próxima, e entre vocês existia um laço de sentida amizade, e esse laço se desfez e agora sobrou uma inimizade, ou seja, uma ruptura grave do compromisso de amarmos-nos uns aos outros como Ele nos tem amado, em memória ao amor que vocês já viveram, porque ali está o testemunho do triunfo de Deus sobre o coração de vocês dois. Em memória a isso que vocês já celebraram, você tem toda a autoridade de dizer diante do Senhor: meu Senhor, um dia o Senhor conquistou o coração do meu irmão e da minha irmã, e entre nós vivíamos a fraternidade, a comunhão e a paz. Mas pela fragilidade que existe em nós e pelo descuido da vigilância de meu irmão ou de minha irmã, o coração dela se afastou de ti, ao ponto de entre nós sobrar apenas rivalidades, diferenças e ofensas. Mas se o meu coração, Senhor, ainda se comove por ti, e se me destes a graça do meu coração não se afastar de ti, Senhor, eu creio que foi para que pudesse ajudar essa minha irmã a voltar, esse meu irmão a voltar. Por isso eu venho aqui e te suplico, Senhor. Tu és Senhor não de uma parte do povo, mas de todo o povo. Olhai para nós, para esse Israel dividido, e vinde, Senhor, em nosso socorro, para que possamos outra vez voltar à comunhão e que entre nós não haja mais divisão, pois somos o teu corpo, somos membros do teu corpo e somos chamados a estar vivendo a unidade que é própria da intimidade
da Santíssima Trindade. Ajuda-nos, Senhor, a recomeçar aquilo que lá atrás deixou de continuar. Salva, Senhor Jesus, o coração do meu irmão, da minha irmã, da angústia de morte que se apoderou dele, levando a abandonar o seu mandamento. E eu te suplico, tende misericórdia, Jesus, e perdoai-o. Perdoai-a, Senhor. Tende misericórdia. Quando amamos alguém, meus irmãos, e conhecemos o valor e o significado do amor, como fazer depois para abandonar? Imagina o coração do próprio Deus que nos criou e sabe todo o bem e toda a felicidade que Ele tem sonhado desde toda a eternidade para nós. Como posso olhar e me contentar ou aceitar ou tentar me resignar e de alguma forma dizer paciência? Ou então, quem se importa? Quem se importa? Como assim quem se importa? Deus se importa por aquele meu irmão. Já provamos dias de felicidade juntos, já conhecemos uma fagulhinha do que é o amor entre nós. E isso foi tão bom. Mas o amor que o Senhor separou para que nós vivamos em perfeita comunhão, tudo que vivemos até agora não é nada perto disso. E por causa dessas dificuldades e das feridas que aconteceram, que o próprio Senhor promete que Ele pode curar em uma noite, como fala através dos profetas, o choro pode durar apenas uma noite. Todo esse tempo difícil será apenas uma noite. Diante de toda aquela vida, diante daquele dia esplêndido da glória dos céus, por uma noite vamos colocar a perder tudo. Pai, perdoai-os. Pai, perdoai-o. Pai, perdoai-a. Tende misericórdia, Jesus. Eu coloco meu coração em tuas mãos, com todas as suas feridas, e te peço, ajuda-me a cumprir a sua palavra. Eu não abro mão de cumpri-la e preciso do seu socorro. Ajuda-me, Senhor. Olha que versículo esplêndido, versículo 45, que acabamos de ouvir hoje. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. O teu Senhor, que disse na presença de Mateus, eu não vim para os sãos, mas vim para salvar os que estão enfermos, que não se alegra pela morte do pecador, que espera de braços abertos, que sai como bom pastor para recolher a ovelha perdida, a ovelha ferida pelo pecado. Você foi vítima do pecado cometido pelo teu irmão, mas ele está em condição de morte ao pecar contra ti. Sai junto com o teu pastor e vai ao encontro desse irmão. Corre na frente do seu pastor para encontrá-lo e dizer, ele está aqui. Vem, Jesus, toma-o em seus braços. E você fará o coração do teu pastor, o coração do vigia de Israel, que não dorme nem cochila, se alegrar, porque o seu coração ferido foram os olhos zelosos na noite de morte da vida daquele teu irmão, para que ele não se perdesse e o divino pastor pudesse encontrá-lo e, tomando-o nos braços, enfaixar suas feridas e trazê-lo outra vez para junto do rebanho. O nosso Senhor que disse que com tanto amor nos amou e que esperou ardentemente o momento de tomar essa ceia com seus discípulos. Ele espera a companhia daquele que partiu. E não irá descansar enquanto todos que lhe foram confiados não forem conduzidos para junto do Pai. E com que zelo teu coração, que conheceu o amor do Senhor, que zela assim por ti, não partirá por primeiro
a procurar o seu irmão, que você, mais do que qualquer outro, pois você sofreu na carne o efeito do pecado que ele cometeu contra ti, você sabe perfeitamente que ele está perdido, pois ele pecou contra ti. Vai ao encontro dele. Corre na frente e verás que o teu Senhor estará contigo. Esse é um dos poucos momentos, eu arrisco a dizer, em que o Senhor caminha atrás de nós. Porque no zelo de amor, quando partimos ao encontro do nosso irmão, veja o que nós ouvimos ontem, deixa diante do altar, aonde o Senhor nos espera para a oferta do sacrifício, e vai. E nesse momento em que você se vira e segue em direção ao teu irmão, que o teu Senhor ama e o está buscando, ele está indo atrás de ti. É uma precedência que nos marca intensamente. Não deixe que o teu irmão se perca. Ainda que ele tenha pecado contra ti, não esqueça. Ele será sempre o teu irmão. E aquele que te ama, com um amor infinito, o ama da mesma forma. E se queres ver aquele que te ama com amor infinito, feliz, corra ao encontro do teu irmão, que se afastou de ti, e o leve para junto de Jesus. E farás aquele que é o autor da vida feliz por mais uma vida além da sua. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.